pessoal, trago para vocês agora uma obra das mais importantes da literatura brasileira, chamada Marília de Dirceu, de um autor nascido em Portugal, vindo para o Brasil, trazido pelo pai e educado em parte no Nordeste com os jesuítas, em parte em Portugal, na Universidade de Coimbra. Tomás Antônio Gonzaga é um dos nomes mais lembrados da literatura brasileira do século do ouro, da literatura colonial mineira. Marília de Dirceu é uma obra lírica, mas toda obra literária, na verdade toda obra de arte, ela carrega dentro de si o tempo do autor, o tempo e o contexto da sua produção. Isso é inevitável, seja um romance, seja um conto, uma crônica, uma peça de teatro, dramática, trágica, cômica, uma ópera. Não importa o gênero, inclusive os gêneros musicais, puramente instrumentais, como por exemplo, uma sonata de Beethoven, ou uma sonata de Scarlatti, uma sonata de Mendelssohn. Seja qual for o gênero, seja qual for a época, aquela forma de manifestação artística, ela sempre revelará algo do tempo do autor, do contexto do autor e do pensamento, do modo de ver o mundo que aquele autor tem. Marília de Dirceu não foge a essa regra. É uma obra lírica, portanto tem um conteúdo. Sempre que a gente fala em lirismo, vejam, a palavra lirismo vem de lírica e lírica vem de lira. Lira é um instrumento musical da antiguidade clássica, um instrumento de cordas dedilhadas. Eu fiz questão de destacar cordas dedilhadas, porque existem instrumentos de cordas friccionadas, como é o caso do violino, da família do violino, e existem instrumentos chamados de cordas percutidas, como é o caso do piano. Nenhum pianista fere a corda com o dedo, nem com o arco, fere com o toque sobre uma alavanca, não é? Que é a tecla é uma alavanca, e essa alavanca aciona um martelo que vai percutir, ou seja, vai bater na corda. Então a lira é um instrumento de cordas dedilhadas em forma de U. Todo mundo já viu uma lira numa ilustração, numa pintura, já viu, por exemplo, no frontispício de um conservatório. Toda a escola de música antiga tem um desenhozinho de uma lira na parede, né? Na fachada. Então, como aquele som é muito melodioso, tem um quê de melancólico, a palavra lirismo vem daí porque na literatura o lirismo carrega esses elementos de melancolia, de melodia, que são próprios da lira. Não é à toa que a obra Marília de Dirceu é dividida em partes e cada parte é um conjunto de liras. Cada poema é intitulado pelo autor intitulado com a palavra lira. Lira número 1, lira número 2, lira número 3. Então, quando a gente vê esse nome lira, a gente já espera que aquele poema seja um poema melodioso, musical, melancólico, com características próprias de uma lira, ok? Bom, quem era esse poeta? E o que é que essa obra tem de histórico, de tão importante? Tomás Antônio Gonzaga era um poeta, mas era sobretudo um advogado. Um homem, filho de família rica, que teve uma vida luxuosa, confortável,
e que participou da Inconfidência Mineira. O Tomás Antônio Gonzaga foi um dos poetas inconfidentes. Junto com Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Gonçalves Dias e inúmeros outros, né? O contexto, vejam só, há muito pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa importante do sistema educacional fez um videozinho para a rede social e disse que a Inconfidência Mineira foi um movimento social importante. E essa pessoa leciona história, formada em história. A Inconfidência Mineira nunca foi um movimento social importante. Foi um movimento provocado, criado por uma elite que estava cansada de pagar um imposto que considerava alto ao reino, Portugal, e que idealizou uma ruptura com o reino para, através dessa ruptura, parar de pagar esses 20% de impostos que veio forte num contexto em que o imposto foi batizado de derrama. Então era muito mais um movimento com interesses financeiros e políticos de uma elite interessada em deixar de pagar ou pagar menos, né, do que um movimento nascido de uma raiz popular motivado por interesses sociais populares, nada disso, né? Tanto que todas as pessoas envolvidas na Inconfidência Mineira, por exemplo, esses poetas que eu mencionei, o único que foi morto foi o mais pobre deles, que foi o Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, que foi delatado por um cara que, através da delação, desejava deixar de pagar a dívida que tinha, ou pelo menos reduzir essa dívida com a coroa. Então era um jogo de interesses e a corda arrebentou para o lado mais fraco, como sempre acontece. Quem foi enforcado, decapitado foi Tiradentes, que era um alferes nas horas vagas, um dentista prático, não é? Então, e o Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, que foi preso, mas teve direito ao contraditório, foi para um degredo numa praia e casou-se com uma mulher rica do degredo, do país de degredo, e teve uma vida, um fim de vida confortável, né, e rico. E ampliou o patrimônio, né? Mas passou angústias, passou período de prisão, respondeu a processo, né? Correu o risco de, em algum momento, aquele sistema levá-lo à ruína. Aliás, eu disse que o único que sofreu bravamente, que sofreu drasticamente foi Tiradentes, mas o Cláudio Manuel da Costa também foi morto. Uma parte dos historiadores afirma que ele cometeu suicídio na cadeia. Mas essa afirmação é controversa, porque alguns historiadores dizem que foi encontrado um atestado médico, dois atestados médicos em datas diferentes, e um deles fala em suicídio e o outro declara lesões próprias de espancamento, e é provável que ele tenha sido morto, tenha sido assassinado na cadeia. Existe essa possibilidade. Então, a obra Marília de Dirceu, ela é um poema, ela é um conjunto de poemas, um conjunto lindíssimo, não é?
de poemas, mas ela sofre no seu transcorrer mudanças de tom, mudanças de modo de ser. Ela começa muito alegre, muito cheia de pulsão amorosa, de esperança amorosa, mas depois entra em melancolia, depois entra num processo de angústia. Ela sofre transformações no seu desenvolvimento. Eu lerei para vocês aqui um número legal, um número razoável de liras, na sequência, começando da lira número 1. Portanto, primeira parte, lira número 1, diz assim: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Então veja só, o eu que fala para Marília é um eu poético, não é o Tomás Antônio Gonzaga, é um eu que a gente chama de eu lírico, criado por ele, como se fosse um personagem, digamos assim, né? Então esse eu acabou de falar para Marília o seguinte: Marília, eu não sou um vaqueiro qualquer. Vejam só, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Eu não sou um vaqueiro pobrezinho que campeia o gado de um fazendeiro rico. Não. Eu não sou de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Eu não sou um homem de pele queimada, rude, feio, maltratado pelo tempo. Ao contrário, sou um homem bem-sucedido, é o que ele está dizendo aqui. Tenho o próprio casal, estão vendo? Eu tenho meu patrimônio, a minha fazenda, e nele assisto, e nele vivo, e nele trabalho, e nele produzo riqueza. Dá-me vinho, dá-me quem? Ele. Ele o quê? O meu casal, a minha fazenda. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Olha, vejam só então, que coisa interessante. Eu tenho uma fazenda produtiva, Marília, não é? Toda a minha comida eu tiro de lá, até a roupa que eu visto vem da lã, das finas lãs das ovelhas que eu crio, tá bem? Então é uma fazenda que tem uma diversidade muito grande de produtos. Eu vi o meu semblante numa fonte. Ora, a fonte é uma poça, né, que permite que o reflexo do rosto apareça com nitidez. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Meu semblante ainda não está cortado dos anos, ou seja, eu não tenho rugas, não tenho pés de galinha, não sou feio, ao contrário, sou bonito, né? Os pastores que habitam este monte, com tal destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Olha só, então além de tudo isso, além de rico e de bonito, eu ainda sou músico e poeta. Eu tenho a minha sanfona e eu toco os meus próprios poemas, a minha própria letra. Sou um homem criativo, um homem sensível, né? É o que ele está dizendo aqui. Graças Marília Bela, graças à minha estrela. Esse graças Marília Bela, graças à minha estrela é um refrão que eu deixei de ler, eu saltei aqui na estrofe número 1, sem querer, e agora li na estrofe número 2. Vamos para a estrofe 3.
Mas, tendo tantos dotes da ventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Vejam que coisa interessante, olha só. Ele está reconhecendo aqui que ele é um homem privilegiado. Ele tem patrimônio, ele tem beleza, tem inteligência, tem sensibilidade. Mas isto para ele não tem valor, a não ser que ele seja querido por ela. Isso só terá valor para ele se servir para provocar nela o desejo. Eu vou reler para vocês entenderem que de fato é isso que está escrito aqui. Mas tendo tantos dotes da aventura, tendo sido tão privilegiado pelo acaso, só apreço lhes dou a esses dotes, eu só gosto, só agrado desses dotes, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, depois que estiver garantido o teu afeto. Que queres do que tenho ser senhora, depois que você quiser ser senhora, ser dona de tudo que tenho. Aí sim eu vou agradecer por tudo que tenho, se eu tiver merecido o seu afeto. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Bonito, né? Então, ó, de tudo que sou e tenho, nada tem mais valor do que o seu amor, do que o seu agrado, do que você se agradar de mim, né? Não vale nem um rebanho, não vale nem um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Então ele agora começa a valorizar Marília. Quer dizer, ele já estava valorizando, mas agora ele sobrevaloriza Marília, porque ele compara a beleza dela com a beleza do sol e a beleza das cores naturais das pétalas. Vejam só, os teus olhos espalham luz divina. Os teus olhos espalham uma luz que é mais bela do que a luz do sol. Ele diz assim, os teus olhos espalham a luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. A luz do sol pode se atrever a brilhar, mas o brilho dela não terá a divindade que tem o brilho da luz dos teus olhos. Papoula ou rosa delicada e fina te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios d'ouro, Marília. Teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Amor aparece aqui com a letra A maiúscula. Então, aqui, toda vez que na poesia o amor aparece com A maiúscula, é feita referência ao Cupido, né? O Cupido é sempre retratado também como amor. Ele é o produtor do amor, né? Ele, ao flechar os corações humanos, é que desperta o amor, e por isso amor é o segundo nome do Cupido, por isso vem com letra maiúscula. Então, vejam que bonito que essa frase significa, ó, esses dois versos. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória do Deus Cupido, igual tesouro. Você é um tesouro mais belo do que todos aqueles tesouros que foram feitos para a glória
do Deus Cupido, ok? Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Leve-me a sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Olha só, se por acaso chover demais e o rio se levantar sobre os campos, arrastar tudo e levar a minha sementeira, toda a minha plantação, né? Acabe a peste matadora, sem deixar uma res o nédio gado. Então, se o destino, o fado, né, a palavra fado, vai aparecer muito aqui, a palavra destino, se as forças da vida, né, fizerem o rio invadir a minha fazenda, acabar com a minha plantação, ou uma peste acabar com todo o meu rebanho, já destes bens, Marília, não preciso. Azar que o meu patrimônio todo acabe. Nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me dê um riso. É lindo, né? Muito lindo. Então, para ele, riquezas são transitórias e passageiras, não valem nada. O que vale mesmo é um sorriso e um olhar de Marília. Isso sim é valoroso, é valioso, não é? Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Irás a divertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Ali descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então vejam que lindo, ó. Patrimônio não tem valor. O que tem valor é o seu olhar, é o seu sorriso. E o que eu quero mesmo é isto, ó. Eu quero é divertir-te na floresta. Eu quero carregar-te nos meus braços e quero repousar no teu regaço. Então, vejam como é lírico, como é amoroso e como tem uma sensualidade que não é erótica. Talvez esbarre um pouco no erotismo, mas não é vulgar, não é? Nesse trecho aqui. É muito bonito, é sublime. Esse modo de amar, esse modo de manifestar o amor tem muito de sublime. A última estrofe da primeira lira diz assim: depois de nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Então, que maravilha! Teremos uma vida campesina, uma vida em harmonia conosco e com a natureza, e no dia em que morrermos, morreremos juntos e descansaremos debaixo da mesma terra. Estaremos unidos até na morte e até na terra, não é? Na campa rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Os pastores aqui são pastores de ovelhas, né? Os fazendeiros. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília bela, graças à minha estrela.
Assim termina a primeira lira, lindíssima, que mostrou para nós qual é o tom do poema. Nós acabamos de ver que estamos diante de uma obra lírico-amorosa que tem uma característica pastoril, portanto, os elementos cênicos que estão postos aqui são elementos do arcadismo. Nós estamos diante de uma obra árcade que faz um retorno estilístico, estético, muito grande ao classicismo, né? Ao Renascimento e, por sua vez, ao classicismo, e que tem essa beleza, que tem essa leveza, esse primor de lirismo próprio de Tomás Antônio Gonzaga. Então o ambiente já está posto. Agora vejamos o que acontece na segunda lira. Lira 2. Pintam, Marília, os poetas, a um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Então vejam só, a primeira estrofe da segunda lira começa com a descrição do cupido. O eu lírico do Tomás Antônio Gonzaga diz assim: ô Marília, os poetas pintam o cupido como um menino com asas, com uma aljava. A aljava é aquela bolsa, né, que é a bolsa na qual o cupido guarda suas setas, suas flechas. Então, os poetas pintam o cupido como um menino alado, com arco, flecha, aljava, nu, e que sai por aí ferindo os corações das pessoas e causando o sentimento de paixão e de amor nelas. É assim que pintam, que os poetas pintam essa divindade greco-romana, e os poetas dão a ele o nome de Cupido ou de amor. Então eu vou reler a estrofe agora que vocês já entenderam toda ela. Reparem que o poema agora ficou muito mais fácil de ser entendido do que o primeiro. Porque no primeiro vocês estavam assimilando a estética que caracteriza a Marília de Dirceu. Agora, a gente, sem perceber, a gente naturalmente começa a se familiarizar com esse estilo e a achar muito mais fácil a leitura do texto. O texto disse assim na primeira estrofe: pintam, Marília, os poetas a um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Não ficou mais fácil? Ficou facílimo entender agora, não é? Porém, eu, Marília, nego que assim seja amor. Portanto, nego que essa descrição do cupido seja verdadeira, né? Pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Então, o Tomás Antônio Gonzaga vai dizer: Marília, olha só, essa conversa de que o cupido é um menino alado, com setas e arco, é conversa para boi dormir. Na verdade, quem sabe como ele é sou eu, porque eu o conheci de perto, ok? Então vejam que bonita agora a terceira estrofe, como ela é linda, porque ela vai apresentar a descrição da Marília. Olha, os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam, são que os de Apolo mais belos.
são mais belos que os de Apolo. Apolo é aquele deus da mitologia considerado um modelo de homem mais perfeito, né? Tanto que muitas mulheres, quando passam por um homem escultural, dizem assim: nossa, que homem apolíneo, nossa, que Apolo, né? Então, Apolo é a referência máxima da beleza física. Aí o eu lírico do Tomás Antônio Gonzaga falou isso, ó. Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam, são que os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são. Tem a cor negra tem a cor da negra noite, e com o branco do rosto fazem Marília um composto da mais formosa união. Tem redonda e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, a voz meiga, a vista honesta, e seus olhos são uns sóis. Aqui vence amor ao céu, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso e o travesso amor tem dois. Então vejam que maneira poética, maravilhosa de virar para uma mulher, não é? E dizer assim: olha só, o Deus do amor não é daquele jeito. O Deus do amor é tal como você. O Deus do amor é você. E veja, a beleza que você tem é tamanha que mesmo essa criação maravilhosa de Deus, chamada mundo, chamada dia, representada pelo sol luminoso, mesmo ela fica pequena quando os seus dois olhos aparecem, porque os seus dois olhos são dois sóis. Então, o seu olhar é muito mais luminoso, tem o dobro da luminosidade que a luz do sol, essa criação máxima de Deus em termos de beleza natural, né? E de fonte de vida, né? Na sua face mimosa, Marília, estão misturadas purpúreas folhas de rosa, brancas folhas de jasmim. Dos rubins mais preciosos, os seus beiços são formados, os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro, e ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Punha em mim os olhos, quando entendia eu, não olhava. Vendo o que via, baixava a modesta vista ao chão. Chamei-lhe um dia formoso. Ele, ouvindo seus louvores, com um gesto desdenhoso, se sorriu e não falou. Pintei-lhe outra vez o estado em que estava esta alma posta. Não me deu também resposta, constrangeu-se e suspirou. Então, ele acaba de descrever o estado de alma no qual ele se encontra quando ele vê Marília. Marília passa na frente dele e ele se coloca prostrado diante de tamanha beleza. Olha, esse lirismo que o Tomás Antônio Gonzaga apresenta aqui é um lirismo muito camoniano. O amor camoniano é assim. Um outro poeta brasileiro que é muito influenciado por Camões, pelo lirismo camoniano, é Vinícius de Moraes, embora seja um poeta do modernismo. Aqueles poemas de amor do soneto da separação, da perdida esperança, todos aqueles sonetos são muito parecidos com o lirismo de Tomás, porque são dois líricos camonianos, né? Aí continua. Conheço os sinais. Sinais de quê? Os sinais do amor. E logo animado de esperança, busco dar um desafogo ao cansado coração.
pego em teus dedos nevados, e querendo dar-lhe um beijo, cobriu-se todo de pejo e fugiu-me com a mão. Então, é uma descrição de um momento em que ele tem vontade de pegar na mão e beijar, né? Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que este é o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus suposto. Se há Cupido, é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Termina assim a lira número 2. Então, vejam que coisa linda. Na primeira lira, nós percebemos o Tomás Antônio Gonzaga apresentando o cenário, dizendo para nós que o poema falará do amor que esse eu lírico sente por Marília. Ele diz quem ele diz qual é o desejo dele, ele diz onde mora, coloca na nossa frente todo o ambiente em que tudo vai acontecer, deixa manifesto esse amor, e na lira número 2, ele volta à mitologia. Sempre a mitologia é um ponto de partida, porque nós estamos no arcadismo, e a base do arcadismo é a referência ao Renascimento, que bebeu na fonte do classicismo greco-romano. Vocês vão notar que nas artes sempre existe uma curva. No início dessa curva nós temos o momento de surgimento de uma estética. No topo dessa curva a gente tem o apogeu, e na parte final a gente tem o declínio. Então todo estilo de época pode ser representado assim. Quando o barroco entrou em decadência, ou seja, quando ele estava aqui, surgiu o arcadismo com a decadência do barroco. E o arcadismo foi buscar referências no movimento anterior ao barroco, que era o Renascimento. É sempre assim, um estilo novo nega elementos do estilo anterior, porque houve um desgaste, houve uma decadência, e busca aspectos, elementos estéticos no anterior ao decadente, ok? Então, o arcadismo do Tomás Antônio Gonzaga é exatamente isso. Ele vai à mitologia para dela iniciar todas as discussões, todas as descrições, todas as proposições, tá bem? É por isso que toda hora a mitologia entra em cena. Bom, vamos à lira número 3. De amar, minha Marília, a formosura não se podem livrar humanos peitos. De amar, minha Marília, a formosura não se podem livrar humanos peitos. Marília, os peitos humanos, os corações dos homens, não estão livres de amar quando se colocam diante de formosuras, como é o seu caso, né? Apareceu a formosura, é imediatamente despertado o amor, né? Adoram os heróis, ou seja, amam os heróis. E os mesmos brutos aos grilhões de Cupido estão sujeitos. Então vejam só, homens corajosos, viris, amam, mas homens rudes, brutos, também amam. Eles também estão sujeitos à lei do amor. Quem, Marília, despreza uma beleza, à luz da razão precisa. Então, olha só, o homem que desprezar uma beleza, ele está precisando da luz da razão, ele está louco, não é? E se tem discurso, pisa a lei que lhes ditou a natureza. Então é isso.
Se o homem tem razão, se ele está na sua sanidade, ele naturalmente se dará ao amor diante de uma formosura. Cupido entrou no céu. O grande Jove uma vez se mudou em chuva de ouro, outras vezes tomou as várias formas de general de Tebas, velha e touro. O próprio Deus da guerra, desumano, não viveu de amor ileso. Então, olha só, Marília, todos estão sujeitos ao amor. Humanos sensíveis e humanos brutos, e mesmo as divindades amam, ok? Aí ele cita algumas divindades da mitologia que inclusive se metamorfosearam para amar, né? O próprio Deus da guerra desumano não viveu de amor ileso. Quis a Vênus e foi preso na rede que lhe armou o deus Vulcano. Então, todos estão sujeitos ao amor. Mas, sendo amor igual para os viventes, tem mais desculpa ou menos esta chama. Amar formosos rostos acredita. Amar os feios, de algum modo, infama. Então, olha só, apareceram duas palavras contraditórias, acredita e infama. Acreditar aqui é dar crédito, e infamar aqui é rebaixar o crédito, rebaixar a fama, né? Então, se você ama o belo, você é acreditada. Se você ama o feio, você cai no descrédito, né? Que Jove amou, não lê nem topa, que ele amou vulgar donzela. Lê que amou a Danae bela, encontra que roubou a linda Europa. Então, ele faz referências aos amores que Jove teve e os sacrifícios que ele fez para ter esses amores, né? Se amar uma beleza se desculpa, em quem o próprio céu e terra move, qual é a minha glória, pois igualo ou excedo no amor ao mesmo Jove? Ora, ele, humano, vai se comparar a Jove, divindade greco-romana, para dizer o seguinte: olha, Jove amou grandes belezas. Qual é a minha glória? Né? Eu também amo uma grande beleza. Amou o Pai dos deuses soberano um semblante peregrino. Eu adoro o teu divino rosto e sou humano. Então, é muito interessante como ele pega os mitos, né? Vocês todos sabem que nessas mitologias greco-romanas, muitos deuses amam, se casam, têm relações com outras deusas, mas muitos deuses ou deusas também têm relações com humanos. Já leram isso, né? Então vejam só como ele está dizendo aqui que ele se elevou. Ela, para ele, é divina e ele se sabe humano. Então, se ele, Jove, sendo Deus, amou uma peregrina, uma do mundo, né? Eu, que sou do mundo, sou humano, amei uma divindade que é você, Marília. Então, toda essa comparação com a mitologia foi feita para dizer para Marília que ela é uma deusa. Foi feita para divinizar Marília, para elevar a beleza da Marília. Então, notem o quanto é singelo esse conjunto de liras, o quanto essa obra tem uma beleza de um lirismo, não tinha que ter outro nome mesmo a não ser lira, né? É de um lirismo, de uma beleza, de uma
de uma suavidade que raramente a gente vê na literatura, na poesia brasileira. Raramente a gente vê tão sublime, tão sutil como a gente vê aqui na Marília de Dirceu. Então, com essa última estrofe, acabamos a lira número 3. Vamos para a lira número 4. Para não cansar muito vocês, a gente vai só até a lira número 5 hoje, tá bom? A lira número 4 diz assim: Marília, teus olhos são réus e culpados. Que sofra e que beije os ferros pesados de injusto senhor. Marília, escuta um triste pastor. Mal vi o teu rosto, o sangue gelou-se, a língua prendeu-se, tremi, e mudou-se das faces a cor. Marília, escuta um triste pastor. Olha, ele está falando das reações que o corpo dele tem quando está diante dela, né? A vista furtiva, o riso imperfeito, fizeram a chaga que abriste no peito mais funda e maior. Marília, escuta um triste pastor. Dispus-me a servir-te. Levava o teu gado à fonte mais clara, à vargem e prado de relva melhor. Marília, escuta um triste pastor. Então, nessa estrofe ele disse para nós que ele trabalhou, ele serviu Marília. Marília também era uma mulher rica, também tinha gado, e ele trabalhou para ela como pastor, campeando o gado dela, né? Levando o gado dela para a vargem melhor, né? Para a relva melhor. Se vinha da herdade, trazia dos ninhos as aves nascidas, abrindo os biquinhos de fome ou temor. Marília, escuta um triste pastor. Se alguém te louvava, de gosto me enchia, mas sempre o ciúme no rosto acendia um vivo calor. Marília, escuta um triste pastor. Se estavas alegre, Dirceu se alegrava. Se estavas sentida, Dirceu suspirava à força da dor. Marília, escuta um triste pastor. Então, ele estava o tempo inteiro a serviço dela, a ponto de reagir de acordo com o estado de alma dela. Se ela estivesse alegre, ele também estava. Se ela estivesse triste, ele também ficava. Se ela tivesse dor, ele também teria. Falando com Laura, Marília dizia: sorria-se aquela e eu conhecia o erro de amor. Marília, escuta um triste pastor. Movida, Marília, de tanta ternura, nos braços me deste da tua fé pura um doce penhor. Marília, escuta um triste pastor. Preste atenção no ritmo. Eu falei que essa obra é muito musical. Vejam a ritmia. Tatira, tatara, tatira, tatara, tatara, tatata, tatata, tatá. Esse é o ritmo, né? Essa é a célula rítmica construída aqui. Tu mesma disseste que tudo podia mudar de figura, mas nunca seria teu peito traidor. Marília, escuta um triste pastor. Tu já te mudaste, e a faia frondosa, aonde escreveste a jura horrorosa, tem todo o vigor. Marília, escuta um triste pastor. Mas eu te desculpo que o fado tirano te obriga a deixar-me, pois basta o meu dano da sorte que for.
Marília escuta um triste pastor. Então vejam, eu falei para vocês lá no começo que a obra começava com um lirismo muito grande, uma profusão de amor, né, com uma melancolia suave que caracterizava esse modo de apresentar o sentimento do amor, mas que no transcurso da obra nós veríamos mudança de estado e que, em certo momento, essa mudança de estado ia revelar o peso da vida política que o poeta estaria vivendo, né? Eu falei para vocês, quem entrou depois, né, que o poeta é o Tomás Antônio Gonzaga e que ele foi um dos poetas inconfidentes, e nessa tentativa de se rebelar contra Portugal foi preso, julgado e mandado para o degredo, e que, portanto, no período de prisão, a gente vê o eu lírico revelando o sofrimento dessa época, dessa fase. Aqui, nessa lira, nós vimos uma mudança. Toda aquela leveza, aquela beleza do amor e da declaração apresentou um momento de mudança no estado de alma da Marília. Ele se colocou como alguém extremamente pronto para ela, a serviço dela, mas houve uma coisa que ele declarou aqui, ele falou que o peito dela era um peito traidor. Eu vou reler. Tu mesma disseste que tudo podia mudar de figura. As coisas mudam. As coisas, com a passagem do tempo, sofrem mudança. Mas nunca seria teu peito traidor. Então, o eu lírico disse assim para nós, leitor, olha só, Marília admitiu numa conversa comigo que as coisas mudam, mas Marília disse que o peito dela nunca seria traidor. Então Marília fez uma jura de fidelidade a ele, né? Tu já te mudaste, e a faia frondosa, a faia aqui é uma árvore, né? Aonde escreveste a jura horrorosa, tem todo vigor. Mas eu te desculpo, que, esse que tem função de porquê. Só que ele não pode pôr o porquê, porque o por, se for inserido no verso, ele muda o tamanho do verso. Então, se o que for colocado, ele muda esse ritmo que eu cantei aqui para vocês, né? Tatara, 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 tatara. Então, se puser o por aqui, dana tudo, né? A musicalidade fica quebrada. Então ficou o que com função de porquê. Mas eu te desculpo que o fado tirano, o que é o fado? As mudanças da vida, o destino, né? O fado tirano te obriga a deixar-me. Você me ama, você jurou fidelidade, mas a vida está te obrigando a deixar-me. Pois basta o meu dano da sorte que for. Marília escuta um triste pastor. E assim acaba a quarta lira, e vamos à última lira desta noite, que é a lira número 5. Vamos lá. Vejam agora que coisa linda a musicalidade dessa lira. Ela é divina, vejam só. Acaso são estes os sítios formosos aonde passava os anos gostosos? O que são sítios, gente? São lugares, né? Acaso são estes os sítios formosos aonde passava os anos gostosos? São estes os prados aonde brincava enquanto passava o gordo rebanho, que ao seu me deixou? São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Então ele continua entregue a ela, né? Ele continua dela.
Mas vejam bem que coisa linda. Ele está fazendo uma reflexão a respeito da mudança, a mudança interior, né? O lugar é o mesmo? O lugar é o mesmo, lá da primeira lira. Mas eu envelheci, eu amadureci, eu o mesmo não sou. Daquele penhasco um rio caía, ao som do sussurro que vezes dormia. Agora não cobrem espumas nevadas as pedras quebradas. Parece que o rio, o curso, voltou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas, espera que eu vou. Meus versos alegre aqui repetia, o eco as palavras 3 vezes dizia, se chamo por ele, já não me responde, parece se esconde, casado de dar-me os ais que lhe dou. Aqui é cansado, tá? Parece se esconde, cansado de dar-me os ais que lhe dou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas, espera que eu vou. Aqui um regato corria sereno por margens cobertas de flores e fenos. À esquerda se erguia um bosque fechado, e o tempo apressado que nada respeita, já tudo mudou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas, espera que eu vou. Mas como discorro? Acaso podia já tudo mudar-se no espaço de um dia? Existem as fontes e os freixos copados. Existem as fontes, existem as árvores e os freixos copados. Dão flores os prados e corre a cascata que nunca secou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas, espera que eu vou. Agora a última estrofe. Minha alma que tinha liberta a vontade, agora já sente amor e saudade. Os sítios formosos me agradaram. Ah, não se mudaram, mudaram-se os olhos de triste que estou. Claro, ele falou que Marília teria que deixá-lo por uma força de circunstância. Ele disse no poema anterior que Marília teria forçosamente que deixá-lo. Então agora ele está mostrando para nós e para Marília que o lugar é o mesmo, mas ele sofreu uma mudança interior absurda. E essa mudança está marcada pela tristeza. Não se mudaram, mudaram-se os olhos, os meus, de triste que estou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas, espera que eu vou. Então, que lindo esse conjunto. Lemos hoje 5 liras maravilhosas, belíssimas. A primeira leitura, principalmente para quem não está com o texto na mão, é uma leitura que soa difícil. Nós não estamos acostumados com esse tipo de ordem inversa, com esse tipo de construção. Mas a partir do momento em que nós nos familiarizamos com essa escrita, nós percebemos o valor e a beleza delas, percebemos a eloquência, a musicalidade, o vigor poético. E o mais importante, o nosso poeta está discutindo, ele está criando todo um ambiente campesino, rural, bucólico, pastoril das Minas Gerais do século do ouro,
para, nesse cenário, inserir para nós o elemento da história, que é o elemento da Inconfidência Mineira. Então vejam só, esse é um poema que fala de sentimento, fala de amor, mas ele é palco, ele é cenário de uma fase importante da nossa história, que tem uma relação profunda com o que está acontecendo no Brasil hoje. Se vocês olharem bem, neste momento da minha vida, eu me dispus, eu me dediquei a selecionar as obras clássicas da literatura universal mais importantes para ajudar a gente a compreender o que está acontecendo no Brasil e a encontrar um caminho. Vejam só, eu neste momento, eu ministro um curso sobre Maquiavel, um curso sobre os Lusíadas, um curso sobre a Revolução dos Bichos, este curso sobre Marília de Dirceu, e em breve, assim que acabar Marília de Dirceu, eu vou iniciar um curso sobre o poema de Ariosto, né? O Orlando Furioso, que mostra como foi que os povos cristãos da Europa retomaram o território cristão de Portugal, França, Itália, Espanha, dos fundamentalistas islâmicos que tinham invadido o território cristão no século VIII e lá permaneceram durante 8 séculos. Então, gente, essa seleção de obras que eu fiz para vocês é uma seleção das mais ricas do ponto de vista cultural, do ponto de vista estético e do ponto de vista político. Eu não escolhi isso à toa. É uma forma de nós discutirmos o nosso caminho de brasileiros, tratando de obras belíssimas da cultura e da literatura, tá bem? Também por isso eu peço a vocês que divulguem isso. Mandem um link dessa aula, coloquem aí façam comentários, curtam, compartilhem, né? Para que essas ideias se dissipem e as pessoas tenham a esperança que essas obras revelam. Todos os povos que sofreram, como nós estamos sofrendo, encontraram caminhos e recuperaram sua autoestima, venceram seus inimigos e reconquistaram o seu país, não é? Nós faremos isso também, e essas obras literárias ajudarão a gente a construir esse caminho. Tá bom? Muito obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês e plante aí dentro de cada um o desejo de conhecer essa alta literatura que o Brasil tem, que o mundo lusófono tem, que o mundo ibérico tem. Tá bom? Grande abraço, boa noite, que Deus abençoe vocês.